O trem parou de uma vez e todos estão presos dentro de uma floresta. Passam por horas e nada dá ajuda a chegar. Sem sinal de telemóvel ou internet. O resgate ainda está longe e não estão sabendo do nosso drama em... E agora a cena mostra algo muito terrível lá fora. Dia ruim foi pouco, porque a coisa misteriosa e brutal começou a testar os passageiros do trem, como um tubarão branco caçando em Santa Mônica. Uau, isso é um filme de horror daqueles terríveis, mas muito cheio de emoção e suspense de que adoramos assistir mesmo até o fim. É exatamente isso que acontece neste filme. A história apresenta um homem chamado Joe. Ele trabalha como condutor de trem em Londres, Inglaterra. Infelizmente para ele, a sorte não está do seu lado nesta noite. Não só Joe não consegue a promoção a supervisor que ele queria, mas também é forçado a fazer um turno extra para substituir um colega doente. Como resultado, ele tem que trabalhar em um trem noturno com destino a Easthorne. Ele trabalha ao lado de uma atendente chamada Ellen e do maquinista John. Como de costume, assim que o trem começa a se mover, Joe anuncia todas as paradas vindouras antes de chegarem ao destino final. Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de lembrá-los neste momento de terem seus bilhetes prontos para inspeção. Serviço 2359 Alpha Trek para Easthorne. Após esse anúncio, Joe começa a verificar os bilhetes dos passageiros um por um. Mas os passageiros rapidamente começam a testar sua paciência durante a viagem. Primeiro, um cachorro assusta de repente. Então uma mulher chamada Kate entra em pânico porque perdeu o bilhete. Depois a Nina, uma adolescente rebelde que age com grosseria e descuido. Joe diz, bilhetes, por favor. O dono do cachorro reage. Joe avisa que sem um bilhete válido, ele terá que cobrar a tarifa cheia. A atmosfera muda de repente quando o trem para abruptamente no meio dos trilhos. Quando Joe está prestes a ir em direção à cabine do maquinista para verificar a situação, John faz um anúncio primeiro. Ele explica que o trem está enfrentando problemas técnicos e a viagem continuará assim que tudo for consertado. Os passageiros começam a questionar o que está acontecendo. Joe ajuda Ellen a limpar o carrinho de comida que foi jogado na bagunça pela freada repentina. Um dos passageiros, um homem chamado Adrian, ajuda eles. Joe diz, eu faço isso, e agradece a Adrian. Depois, Joe verifica os outros passageiros. Ele ajuda um casal de idosos chamado Jed e Jenny a juntar as compras que caíram. Ele também lida com Kate reclamando porque o laptop dela parou de funcionar após o incidente. Ao mesmo tempo, sem que ninguém perceba, John sai silenciosamente do trem sozinho para investigar por que pararam. Acontece que o trem tinha atingido um servo. A carcaça está presa nos trilhos. John verifica a área no meio da floresta escura. Então ele de repente ouve um som estranho vindo do fundo da mata. Antes que ele possa sequer reagir, uma figura horrível sobre duas pernas emerge da escuridão e o ataca. Só pela aparência, é óbvio que a criatura está longe de ser um animal comum. John nunca mais volta. Joe lentamente começa a sentir que algo está seriamente errado. Mesmo assim, para manter os passageiros calmos, ele pede que Ellen distribua lanches para que o pânico não se espalhe pelo trem. Ele sugere que ela fique de olho nos passageiros, mas ela hesita. Joe também tenta contatar a estação pelo rádio para pedir ajuda. Infelizmente, o mau tempo e as árvores caídas significam que a equipe de resgate não chegará por pelo menos mais 4 horas. Assim que os passageiros ouvem essa notícia, as tensões dentro do trem começam a aumentar. Passageiros como Kate, Nina e Jenny ficam cada vez mais frustrados. Ninguém sabe onde John está. Ele desapareceu no meio do pânico. Adrian sugere o que ele acredita serem as únicas duas opções. Ou ficar dentro do trem e esperar por ajuda, ou andar ao longo dos trilhos em direção a Easthorne. Ele estima a distância em cerca de 4 ou 5 quilômetros. A segunda opção rapidamente parece mais razoável para alguns passageiros, especialmente porque nenhum deles pode pedir ajuda devido à completa falta de sinal na floresta. Não demora muito para que a maioria dos passageiros concorde em sair do trem e andar em direção à próxima estação. No entanto, Joe imediatamente se opõe. Os regulamentos de segurança proíbem estritamente passageiros de saírem fora das áreas de estação. Infelizmente, a pressão de todos continua crescendo até que Joe não tem escolha. Ele destranca as portas do trem e supervisiona enquanto eles saem. Os passageiros dizem que voltarão. Joe insiste que não pode deixar o trem. Alguém nota que parou de chover. Outros imploram. Então um passageiro conta. No início, tudo parece normal. Mas depois de andar apenas alguns metros para longe do trem, todos de repente congelam.
Eles avistam uma figura sombria se movendo lentamente atrás dos arbustos. Um passageiro comenta que parece autêntico. Curiosos e preocupados, Joe e Ellen se aproximam para investigar. O que eles descobrem instantaneamente deixa ambos horrorizados. O corpo de John é encontrado em uma condição horrível. Ele está coberto de ferimentos graves que mostram claramente que foi atacado por algo monstruoso. Percebendo que a situação agora se tornou uma ameaça mortal, Joe e Ellen imediatamente ordenam que todos voltem para dentro do trem. Mas enquanto eles recuam desesperadamente em direção à segurança, a misteriosa criatura ataca novamente. Ela consegue morder a perna de Jenny antes que todos finalmente consigam voltar para dentro. Os passageiros gritam que estão saindo daqui. O incidente imediatamente joga todo o trem em pânico completo. Ninguém faz ideia de que tipo de criatura está caçando eles no meio da floresta naquela noite. Depois de voltarem para dentro, Ellen e Joe imediatamente tentam estancar o sangramento na perna de Jenny. O ferimento não para de sangrar. A situação já aterrorizante fica ainda pior quando Joe está prestes a trancar a porta do trem. Algo lá fora de repente bate violentamente contra a lateral do vagão. Por um breve momento, a horrível criatura fica visível através da janela. Ela revela mãos enormes com garras afiadas que claramente não pertencem a nenhum ser humano normal. Percebendo que sua situação está ficando mais perigosa a cada segundo, Joe rapidamente tenta contatar a estação Eastorne para assistência de emergência. Infelizmente, o sistema de comunicação por rádio é sua única esperança de obter ajuda, mas já está quebrado e completamente inutilizável. No meio do pânico, um dos passageiros, chamado Billy, tem experiência em engenharia. Ele se oferece para inspecionar o painel de controle dentro da cabine do maquinista. Depois de verificar o sistema, Billy conclui que a colisão anterior provavelmente causou um vazamento de combustível enquanto também danificou várias partes do sistema do trem. Isso torna impossível para o trem continuar se movendo tão cedo. Sem mais opções, Joe finalmente anuncia a todos os passageiros que eles são forçados a permanecer dentro do trem até que a ajuda chegue. Mas em vez de acalmar todos, o anúncio só torna a atmosfera ainda mais tensa. Os passageiros começam a questionar que tipo de criatura está esperando lá fora. Isso é especialmente verdade depois que Jenny, que viu brevemente o atacante, diz que a criatura parecia muito mais humana do que animal. Sua declaração instantaneamente deixa todos ainda mais aterrorizados. Especialmente porque Joe ainda se recusa a contar a eles o que realmente aconteceu com John fora do trem. Antes que alguém possa se acalmar, um som alto de batida de repente ecoa do vagão traseiro. Joe, Billy e Adrian imediatamente correm em direção ao barulho. Acontece que vem de uma porta de banheiro tremendo, como se alguém estivesse preso lá dentro. Quando abrem a porta, eles descobrem um passageiro chamado Tom. Ele esteve escondido dentro do banheiro o tempo todo, sem perceber o quão desastrosa a situação lá fora se tornou. Por um breve momento, as coisas parecem calmas novamente. Mas a paz não dura muito. O trem inteiro de repente começa a tremer mais uma vez devido a impactos violentos lá fora. As luzes começam a piscar sem parar. Alguém grita para ficarem quietos. No meio do caos, o telefone de Nina de repente pega sinal. Ela recebe uma ligação de sua mãe. Em pânico, Nina tenta explicar a situação deles e a localização do trem encalhado. No entanto, antes que ela possa terminar de falar, a misteriosa criatura quebra a janela do trem e arrasta Nina brutalmente para fora. Isso acontece bem na frente dos passageiros horrorizados. O ataque repentino joga todos em pânico completo. Eles correm para o vagão traseiro. Adrian até usa o cinto para amarrar a porta, impedindo que a criatura entre. No meio do medo e confusão, vários passageiros começam a se culpar uns aos outros e lentamente perdem a esperança. No entanto, Jed, o idoso que permaneceu calmo desde o início, lembra a todos que a única maneira de sobreviverem é trabalhando juntos. Jed diz a eles que se ainda pretendem chegar em casa, precisam parar de agir de certa maneira. Ouvindo isso, Joe e Billy imediatamente abrem a caixa de ferramentas de emergência. Dentro há machados, martelos e outras ferramentas que podem ser usadas como armas. Os passageiros então trabalham juntos para bloquear as portas e janelas com quaisquer objetos que conseguem encontrar. Eles querem impedir que a criatura entre. Um passageiro agradece a outro, notando que não é fácil. Mas enquanto todos tentam sobreviver, Adrian tenta secretamente convencer Joe a escapar com ele e abandonar os outros passageiros. De acordo com Adrian, ficar dentro do trem só levará a uma morte lenta. Ele até tenta persuadir Joe mostrando as chaves de sua casa luxuosa e apartamento. Ele promete dinheiro a Joe se ele concordar em sair juntos. Enquanto as tensões continuam aumentando,
A condição de Jenny de repente fica muito pior. Ela começa a vomitar sangue preto, enquanto seus dentes lentamente começam a cair um por um. Alguém nota que há dentes caindo. Outro diz para calar a boca. O marido de Jenny, Jed, tenta ajudar. O ferimento da mordida em sua perna também parece cada vez mais horrível, como se algo dentro de seu corpo estivesse começando a se espalhar. Enquanto isso, Tom, que tinha sobrevivido antes, de repente vai sozinho ao banheiro no próximo vagão. Preocupado que a área não seja segura, Joe segue. Mas assim que Joe chega à porta do banheiro, a criatura aparece de repente e instantaneamente ataca Tom. Enquanto todos lutam desesperadamente para bloquear as portas com objetos aleatórios, a criatura facilmente entra no trem pela primeira vez. Todos os passageiros finalmente veem o monstro claramente. A criatura acaba sendo um lobisomem. É uma besta humanoide massiva com força brutal e garras afiadas como navalhas. Apesar do medo, os passageiros eventualmente revidam juntos. Eles usam machados, martelos e quaisquer objetos cortantes que encontram ao redor do vagão. Uma luta brutal começa até que eles finalmente conseguem matar a criatura. Um passageiro grita com esforço. Depois que o lobisomem morre, eles percebem algo ainda mais horrível. O monstro já foi um ser humano comum. Isso é comprovado pela aliança de casamento ainda presa ao seu dedo. Vendo isso, Jed começa a contar aos outros sobre o misterioso incidente que aconteceu na mesma floresta em 1963. Naquela época, outro trem também tinha quebrado em quase exatamente o mesmo local. Quando as equipes de resgate finalmente chegaram, nenhum passageiro foi encontrado vivo. Alguns dos corpos das vítimas foram descobertos em condições horríveis. Desde então, ninguém nunca realmente soube que tipo de criaturas habitam a floresta. Jed lentamente se convence de que o incidente desta noite está conectado à tragédia de anos atrás. No entanto, sua conversa de repente é interrompida quando o lobisomem que eles pensavam estar morto inesperadamente começa a se mover novamente. Ele solta um rugido aterrorizante. Recusando-se a correr riscos, Joe imediatamente esmaga a cabeça do monstro repetidamente com uma arma. Ele finalmente tem certeza absoluta de que a criatura nunca mais se levantará. Depois de matar com sucesso o lobisomem, a tensão dentro do trem não se acalma nem um pouco. Em vez disso, fica ainda pior. Jenny, que anteriormente sofria apenas de uma mordida, lentamente começa a mostrar sintomas estranhos. Adrian começa a acreditar que a mordida da criatura carrega algum tipo de infecção. Ele acredita que é capaz de transformar humanos em lobisomens. Convencido de que a maior ameaça agora vem de dentro do próprio trem, Adrian sugere matar Jenny antes que seja tarde demais. Os outros passageiros imediatamente o impedem. Isso é especialmente verdade para Jed, que obviamente não suporta a ideia de ver sua própria esposa ser morta, mesmo que a condição dela esteja se tornando cada vez mais anormal. Para evitar que algo pior aconteça, Joe eventualmente decide amarrar Jenny para que ela possa ser contida. Billy decide sair e consertar o vazamento de combustível. Ele é acompanhado por outro passageiro chamado Matt, que carrega um machado caso as criaturas apareçam novamente. Antes de sair, Billy explica brevemente a Ellen como operar o sistema do trem dentro da cabine do maquinista se o motor voltar a funcionar. Pouco depois de sair do vagão, Billy finalmente localiza a mangueira de combustível danificada. Ele tenta vedá-la usando fita adesiva e quaisquer ferramentas que encontra. Enquanto isso, Matt fica de guarda e continua observando os trilhos e a floresta ao redor. Billy pede a Matt que jogue a fita para ele. Dentro do trem, a atmosfera continua igualmente tensa. Kate revela que uma vez se candidatou a um emprego na empresa de Adrian. Em vez de prestar atenção às suas qualificações ou currículo, Adrian passou a entrevista inteira olhando para sua aparência. Isso acabou levando Kate a ser rejeitada. A conversa expõe involuntariamente a personalidade egoísta de Adrian ainda mais claramente. Não muito depois, Matt de repente ouve a voz de Nina chamando por ajuda em algum lugar profundo da floresta. Mesmo que a situação seja obviamente perigosa, ele ainda segue a voz tolamente, esperando que Nina ainda possa estar viva. Ele grita olá e pergunta onde ela está. Infelizmente, a decisão rapidamente se transforma em um erro fatal. Quando Matt chega ao local, ele encontra o corpo de Nina em uma condição horrível. Antes mesmo que ele tenha chance de escapar, ele percebe que as criaturas que os atacam não estão sozinhas. Vários lobisomens de repente emergem da escuridão e o cercam de todas as direções. Matt eventualmente se torna a próxima vítima deles. Os gritos de Matt, seguidos pelos uivos altos dos lobisomens, aterrorizam ainda mais todos dentro do trem. Estranhamente, no exato mesmo momento, Jenny, que ainda está amarrada,
começa a reagir de uma maneira perturbadora depois de ouvir os uivos. Seus dentes lentamente se afiam enquanto seu comportamento se torna mais agressivo a cada segundo. Lá fora, os esforços de Billy finalmente valem a pena quando o motor do trem volta à vida com sucesso. Um novo problema aparece imediatamente. Billy não consegue voltar para dentro do vagão em segurança. 2 lobisomens estão vagando perigosamente perto dele, forçando-o a permanecer lá fora. Joe e Ellen estão dentro da cabine do maquinista. Eles de repente entram em pânico depois que 2 criaturas aparecem inesperadamente na frente do trem. Por puro medo, Ellen puxa acidentalmente a alavanca de controle. Isso faz com que o trem de repente se mova para frente novamente. Como resultado, Billy, que ainda está lá fora, não tem escolha a não ser se agarrar debaixo do trem em movimento. Ele tenta desesperadamente não cair. Ele consegue se segurar no início, mas Billy lentamente começa a perder suas forças. Enquanto o trem continua se movendo, ele percebe que não há como continuar pendurado ali para sempre. Sem mais nenhuma opção, Billy remove desesperadamente o remendo que tinha colocado sobre a linha de combustível danificada anteriormente. Ele sabe que o vazamento de combustível o trem gradualmente perde força antes de finalmente parar. Para no meio da floresta novamente. Mas no exato mesmo momento, a situação dentro do vagão se torna ainda mais caótica. Jenny, que agora está completamente transformada em lobisomem, finalmente se solta de suas amarras. Ela imediatamente ataca seu próprio marido, Jed. No meio do pânico, Kate usa o caos como uma oportunidade para desamarrar Adrian para que ambos possam escapar de Jenny. A situação só piora quando outro lobisomem de repente entra no vagão. Como Kate está mais perto da porta, a criatura instantaneamente agarra e a arrasta para fora do trem. Adrian tenta brevemente segurar a mão de Kate. Mas porque ele está aterrorizado demais para perder sua própria vida, ele eventualmente a solta. Ele a abandona para o lobisomem. Adrian repete, "Oh não!" Enquanto isso, Adrian se vê preso dentro do mesmo vagão que Jenny completamente transformada. Ele lentamente fica sem maneiras de sobreviver. Jenny começa a se aproximar dele pouco a pouco. Adrian não pode fazer nada exceto esperar impotente. Ele não tem arma e nenhum lugar para escapar. Felizmente, pouco antes da situação se tornar fatal, a parada do trem novamente faz com que Joe e Ellen vão em direção ao vagão traseiro para investigar o que aconteceu. Eles chegam bem na hora e conseguem matar Jenny antes que Adrian se torne sua próxima vítima. Depois de tudo o que aconteceu, o número de sobreviventes continua diminuindo rapidamente. Neste ponto, apenas Joe, Ellen, Adrian e Billy ainda estão vivos. De repente, 2 lobisomens conseguem entrar no trem pelo vagão traseiro. Os sobreviventes percebem que não podem sobreviver por muito mais tempo. Dentro do trem, Joe finalmente decide que sua única opção é escapar para a floresta junto com Ellen e Adrian. Infelizmente, pouco antes de poderem executar o plano, a verdadeira natureza egoísta de Adrian aparece novamente. Para salvar a si mesmo, ele deliberadamente ataca Joe para que os lobisomens se concentrem nele em vez disso. Isso dá a Adrian e Ellen tempo suficiente para escapar. Joe não fica em silêncio. Ele imediatamente luta contra Adrian. Vendo a traição egoísta de Adrian, Ellen rapidamente se junta para ajudar Joe. No meio do caos, Adrian consegue escapar do vagão primeiro. Ele pega a chave ainda pendurada perto da porta, deixando Joe e Ellen presos dentro sem saída. Ao mesmo tempo, uivos distantes começam a ecoar cada vez mais perto enquanto os lobisomens lentamente cercam a área ao redor do trem. Quando a situação se torna desesperadora, Billy aparece de repente. Ele tenta distrair as criaturas jogando uma tocha em chamas nelas. Joe e Ellen imediatamente aproveitam a oportunidade. Eles forçam a porta a abrir usando o pé de cabra que Billy lhes tinha dado mais cedo. Mais uivos começam a ecoar por toda a floresta, revelando que o número de lobisomens é muito maior do que qualquer um imaginava originalmente. Percebendo que suas chances de sobrevivência estão ficando menores a cada segundo, Joe finalmente toma uma última decisão. Ele escolhe se tornar uma distração para que Ellen tenha uma chance de escapar. Ele grita, "Ellen, corra!" Ela grita, "Joey, não!" Ele insiste. Ela diz obrigado. Não, ela está desesperada. Ele diz para ela vir, não, obrigado. Não muito depois, uma matilha de lobisomens chega e cerca completamente a área. Joe continua lutando apesar de saber que quase não há possibilidade de sobreviver. Eventualmente, ele é dominado pelo número deles e atacado pelas criaturas. Ellen usa a oportunidade para correr o mais longe possível do pesadelo.
Depois de andar uma grande distância pela floresta, Ellen finalmente consegue chegar viva à estação Easthorne. Sua aparência, coberta de sangue e ferimentos, imediatamente deixa todos lá confusos e chocados. Isso é especialmente porque Ellen ainda está segurando o crachá de Joe em sua mão. Enquanto isso, no outro lado da floresta, Adrian ainda está vagando sozinho depois de se separar de todos os outros. Exausto e em pânico, ele de repente ouve ruídos estranhos de farfalhar vindo de arbustos próximos. Pouco depois, Adrian nota a jaqueta de Joe caída no chão. No início, ele pensa que Joe ainda pode estar vivo. Mas quando ele se aproxima, Adrian testemunha algo horrível com seus próprios olhos. Joe não está morto afinal. Em vez disso, ele se transformou em um lobisomem por causa do ataque anterior. E sem dar a Adrian qualquer chance de escapar, Joe, que não é mais humano, imediatamente salta sobre ele e crava mais uma vítima. Assim, mais uma trama que acaba deixando a gente com ódio mortal do monstro, mas isso chama para uma segunda parte do filme, e quem sabe ainda melhor aqui no Remoterecaps. E com isso, a história chega ao fim. Você gosta mesmo de filme de terror ou horror? Comenta no vídeo para eu cortar mais qualidades desta e trazer no canal Remoterecaps. Fim do recap.